Boa noite, tudo bem, queridos? Tudo bom, guerreiro, guerreira, corretor e corretora de imóveis? Muito obrigado pela sua participação em mais um episódio inédito aqui do EducaPod, evidentemente com temas muito importantes para você, para a tua carreira, para a tua performance no dia a dia como corretor de imóveis. Obrigado mais uma vez pela audiência, indica, segue, compartilha, porque é fundamental levar conhecimento para todo mundo, porque esse é o papel de quem tem conhecimento. Quem tem conhecimento, evidentemente, tem que transbordar conhecimento para quem está do seu lado. E falando em conhecimento, falando em entendimento, em assuntos importantes para você e para a categoria, nós vamos falar hoje sobre a topografia e o mercado imobiliário e o papel do agrimensor nas transações imobiliárias. E obviamente que a gente não podia deixar de trazer aqui na bancada do EducaPod um dos maiores especialistas neste tema, né? Com mais de 25 anos de experiência nesse tema. Então preste atenção, pega ali um bloquinho, uma canetinha, já vai anotando as dicas que o meu querido amigo vai passar para vocês. E eu estou tendo a honra de receber aqui na bancada um amigo, obrigado por ter aceito o convite, Hamilton Azevedo. Já vou passar para ele, para as considerações iniciais, e a gente vai falar, evidentemente, de muita coisa que talvez você não saiba, e se você souber, é importante que você reveja esses temas, porque são temas atuais, fundamentais para a tua operação diária. Então fique atento ao EducaPod de hoje, né, nessa noite de terça-feira. Hamilton Azevedo, ele é agrimensor formado pelo Instituto Federal de Santa Catarina, com mais de 25 anos de experiência na área. Ele é diretor do grupo Asas, idealizador do projeto Date, e a gente vai falar do projeto Date aqui também, que tem novidade vindo aí para você, e é fundamental que você saiba dessa novidade em primeira mão. Ele está à frente das empresas Asas Topografia, Asas Soluções Imobiliárias, H2On Produções e é sócio da Land 5 Desenho Urbano e Arquitetura da Paisagem. Pois é, gente, topografia, agrimensor, medição, o que isso tem a ver e o que isso impacta diretamente na tua atividade como corretor e corretora de imóveis. Hamilton Azevedo, seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceito o convite aqui para o EducaPod, uma honra recebê-lo. Obrigado. Imagina, João, a honra é toda nossa, né? Sempre prazeroso poder tratar do assunto imobiliário com quem está sempre à frente do mercado. Né? Prazer é todo meu, imagina, uma apresentação dessa aí. Mas é isso, pessoal, eu tenho um prazer de fazer o que a gente faz, né, João? Acho que é isso. São 25 anos de estrada e a gente acaba conhecendo muita gente do mercado. A Asas hoje ela é o nosso carro-chefe, a Asas Topografia, e a gente está diretamente ligado com o corretor de imóveis, né? Então é um bate-papo aqui muito legal, que acho que muito direcionado para o teu público ali, que é do corretor. É importante ele saber por que eu preciso tanto de estar junto com a topografia, né? Se eu só estou vendendo aqui, né? Mas é legal, cara. Acho que a gente tem muito assunto para tratar. E é pouco tempo sempre, né? Mas vamos filtrar bem aqui. Acho que a gente chega a gente utilizando uma linguagem legal, fácil. Eu vou te fazer algumas perguntas ali que eu, como tenho dúvidas, provavelmente os corretores da nossa audiência também têm, eu aproveito e pergunto aqui. Claro. O amigo está aqui disposto a responder as perguntas, né? Agrimensor, né? Na verdade, eu vou te confessar. Eu entendia e entendo e conheci, ouvi falar muito sobre topografia, né? Isso. Agora, agrimensor, né? Quando eu li esse termo aqui, eu falei, caramba, eu preciso perguntar para o Hamilton do que se trata isso. A primeira pergunta que eu tenho para ti é assim, como é que você se tornou um agrimensor, né? O que te moveu a seguir nessa carreira? Qual foi a coisa que te motivou de fato? Não, eu vou ser agrimensor. Isso. Vou medir as coisas. Eu digo que a gente escolhe as profissões, mas às vezes a profissão nos escolhe. Né? É verdade. E eu sou original do Rio Grande do Sul, natural lá de Rio Grande do Sul, numa cidadinha bem do interiorzinho lá, mas o meu avô foi primeiro para lá. Então o meu avô, que é manezinho, daqui de Ponta das Canas, foi buscar uma melhor qualidade de vida e eu só voltei. O pessoal, mas a gauchada, eu só voltei, meu avô foi primeiro. Tá, né? Tudo bem. Tá tudo certo. E, cara, a gente veio com o objetivo de a família inteira, que era o nosso ponto, a nossa grande chave era o Instituto Federal, que era o Cefet na época, né? E era fazer essa prova, então precisava fazer o segundo grau. E, cara, a agrimensura, ela veio eu não sabia nem o que era também a agrimensura. Resumidamente, agrimensor... Medidor de terras, né? Medidor de terras. Na letra ali é o medidor de terras, né? E a topografia é uma cadeira da agrimensura, né? Além do desenho técnico, tem várias cadeiras, mas a gente sempre se trata como agrimensor, que é esse profissional, né? E aí, conhecendo ali o IFSC, ele sempre tem o IFSC hoje, nosso aqui, aproveitando, fazer um parênteses, que a gente tem a referência no país. Pelo amor de Deus, né? Maravilhoso. Referência no país, né? Principalmente na agrimensura. E o IFSC, ele tinha eu acho que provavelmente tem até hoje, que era fazer essa apresentação das profissões para os alunos. E eu sempre gostei muito de matemática e de desenho. E aí eu olhei,
tem uma matemática aqui, tem um desenho, pode ser que seja... Né? E aí a gente acabou fazendo agrimensura, entrei no mercado aí. Se apaixonou, né? Viu ali, o olhinho brilhou, falou, é por aqui que eu vou. Desenho e tal, matemática, Que legal. é por aqui. Sempre tive muitos bons professores, né, João? Assim, são amigos até hoje, são referências minhas até hoje, os professores, cara, eu tenho uma admiração muito grande por todos. E a gente entrou no mercado aí, nos anos 2000 ali, na virada daquele do milênio, será que vai parar tudo, vai dar um bug? Como é que os GPS aí, dava aquela começando, né? Como é que vai ser tudo isso? Mas a gente está no mercado. Nós estamos falando de 25 anos, né? 25 anos. E na verdade, essa sua experiência, né, e essa chancela que você tem hoje do mercado imobiliário, da atividade da Agrimensor, né, ela é devida a uma construção nesses 25 anos, né, de ética, profissionalismo, entendimento da profissão, né, e evidentemente a legalidade nos processos. E essa formação sua no Instituto e a experiência com a Asas Comunicação, né, com o grupo Asas, como é que eles contribuíram para que você fosse essa chancela e referência no mercado imobiliário hoje? Eu falasse uma palavra muito importante, cara, que eu levo sempre, é o nosso ponto principal, que é a ética. Acho que, cara, isso é fundamental, né, João? Para quem está no mercado, a ética é um ponto principal. Na prática, né? Na prática. Porque o mercado, a ética, cara, se não tem, logo ali na frente, acabou. Né? Tem muita gente que diz que é ético e estaciona em vaga de idoso, né? Mas tá tudo bem. Isso. Desde que não me convém, né? Aquela coisa assim, eu sou contra a corrupção, desde que ela não me convém, né? Sabe essa... Mas eu acho que é um ponto principal, cara, e a gente... A Asas, ela se tornou... Eu fiquei algum tempo no mercado ainda como profissional, né? Trabalhando para algumas empresas, prestando serviços. E a gente sempre viu que uma dificuldade muito grande é que a topografia, a agrimensura, ela não tinha esse olhar tão importante para os processos. Então, a gente tinha a importância da arquitetura, da engenharia, o doutor, o advogado, com todo respeito, ele tinha essa importância. E eu, como um funcionário, como um colaborador de uma empresa, eu disse, mas espera aí, a gente aqui também é importante. Claro. Por que precisa fazer um projeto em cima de uma matrícula e não de uma topografia, depois ajusta? Como assim? Não, peraí. Eu sempre vi isso, cara. Isso sempre disse, não, em algum momento a gente precisa inverter essa lógica, né? A Asa surge ali em 2009, 9 anos depois de eu estar no mercado, e a gente, agora estou preparado para montar uma empresa, uma empresa que mostre para o mercado, de alguma forma, que, peraí, vamos parar tudo isso aqui, vamos mudar essa forma de fazer aqui, vamos fazer por esse lado. Lógico que demora, né, João? A gente está fazendo isso ainda. Reposicionar ou posicionar sempre leva tempo. Leva muito tempo, né? Então a gente sempre fez esse movimento de mercado, dizer, olha para cá primeiro. Vamos dar importância para isso. Bom, mas é só um projetinho, é só um trabalhinho, não é só um servicinho. É o serviço que vai, né, em cima dessa topografia, você vai fazer todo o restante. E a Asas, eu acredito que por isso, por a gente mostrar para o mercado, e mostrar para o mercado tá junto com os advogados, tá junto com corretores. Evento da OAB, eu estou em praticamente todos, cara. Então a gente tá, mas não é para topografia. Lógico que é. Né? Claro, direito imobiliário diretamente é para a gente, né? Então nós conseguimos uma relação muito boa com muitos advogados hoje. Eu tenho muitos parceiros. Até porque quando o mercado imobiliário fala da questão da segurança jurídica nas transações imobiliárias, evidentemente que isso passa pela topografia. Muito. Não é? É óbvio. Muito. Né? Quando não se tem um olhar para a topografia ou para a profissão de topógrafo ou agrimensor, né, no caso, né, na medida com o respeito e a admiração, porque querendo ou não, eu li um pouco sobre isso, entender um pouco mais para estar aqui contigo, e eu fiquei pensando assim, meu Deus do céu, são profissionais de altíssima qualidade que prestam um serviço importantíssimo no processo e que a gente às vezes ouve muito pouco falar sobre ele. Por isso o convite do Hamilton Azevedo aqui no Educa Pode para trazer para você essa visão também um pouco mais da topografia e da agrimensura. A agrimensura tá certo o termo? Agrimensura, tá certo. Eu tenho uma pergunta. Vamos voltar aqui no tempo 25 anos atrás, onde tudo começou, não é? Consegue puxar aí na sua memória e me fazer rapidamente uma posição de 25 anos atrás para hoje? O que mudou na topografia, no processo agrimensor? O que mudou efetivamente? Sim. Evidentemente que a gente vai falar um pouco mais sobre esse assunto, mas na sua visão, de 25 anos atrás para hoje, está mais fácil, está mais respeitado, está mais solicitado, está mais responsabilizado? Como é que está isso? Sim. Mudou, a gente começa pela tecnologia, né, João? Então a gente tem hoje uma tecnologia, o pessoal diz assim, hoje está fácil, hoje vocês têm drone, hoje tem... mas tem que saber usar. Tem que saber usar toda essa tecnologia, né? Mudou muito, cara. O mercado na parte tecnológica hoje, então nós temos levantamento. Hoje a gente tem
drone que carrega um equipamento a laser que faz um escaneamento embaixo de vegetação que há 25 anos atrás isso era inimaginável assim. É um drone agrimensor. Já com precisão altíssima de coordenada, um troço, scanners de medição que você instala em cima de um tripé e ele escaneia essa sala inteira numa precisão milimétrica, né? Isso não existia, né, no início, né? Mas eu acho que o ponto mais importante é essa virada de chave, principalmente das normas. Então, quando a gente passa... Porque antigamente você ia registrar um terreno, ia transferir para alguém, transferia, dizia que você tinha no papel de pão ali um terreno de 15 por 30, registrava, passava... Ninguém queria saber se tinha ou não. Então, era um terreno que ficava a tantos metros da igreja. Deixa eu te fazer uma pergunta que me ocorreu agora. Você conhece algum dono de algum imóvel, algum terreno, alguma área, que ele teve o cuidado de pegar uma trena e ele ir lá medir o terreno dele? Teve algum caso assim? Tem esses casos, mas eu vou Porque normalmente ninguém mede, né? Não, ninguém mede. E quando que ele mede? À frente. Porque se eu tenho um terreno de 50 por 1000 que vai até as vertentes do morro, esse 1000, eu te digo, nas matrículas, é importante que o corretor saiba disso. O que está na matrícula não é o que está ali, exatamente. Porque imagina, a gente precisa fazer um processo de retorno ao tempo, esses voltando uns 25 anos, e aí a gente está falando de uma parte ainda recente, nos anos 2000, mas claro. Se eu voltar mais uns 20, se a gente for lá para os anos 80, eu te digo assim, ó, com toda a certeza do mundo, pouquíssimas, ou quase ninguém fez essa medição até as vertentes do morro. E aí está lá escrito a matrícula que ele tem 1000 metros até o travessão e tal. E aí você vai dizer, não, eu quero meus 1000 metros. Não, peraí. O teu terreno acaba no travessão. Então, se a gente for fazer essa medição, pode ser que tenha 800, pode ser que tenha 1.100, geralmente dá menos. Tá. Mas o corretor tem que entender isso. E aí o proprietário também, o advogado que vai fazer o processo, porque às vezes ele quer brigar pelo cliente dele dizendo que ele tem 1000, e o vizinho também diz que tem 1000, e aí os terrenos, um passa por cima do outro, né? Então, nem sempre o que está escrito ali é o que existe de fato. A gente precisa voltar. Será que alguém, como tu falaste, será que alguém subiu esses 1000 metros com uma trena? E se ele mediu que precisão que tinha isso no morro, fechado de vegetação, hoje é extremamente difícil fazer essa medição, né? Normalmente eles falavam assim, né? Olha, tá vendo aqui, ó, o teu terreno vai até onde a vista alcança, né? E é isso mesmo. Então, por que tem um limitador? Então, a gente precisa inverter um pouquinho a lógica. O que é a informação mais importante que tem nesses registros? Não é a área. Porque a área ela é resultante de uma medida que eu chutei ou que eu fiz sem precisão nenhuma. Então, que precisão que eu tenho na área que é calculada de forma ainda numa média de medidas, uma coisa primitiva. Então, eu não posso brigar por essa área. O que tenho, de fato, é um terreno que diz que eu vou da estrada até o morro, até a cachoeira. Meu terreno acaba no morro, acaba na cachoeira. Ele não acaba nos 1000 metros. Então, essa lógica que dá uma confusão, João. Tem processos judiciais hoje, muitos processos rolando de briga de vizinhos por essa questão. O meu tem 15, o meu também tem 15. Deixa eu te fazer uma pergunta, né? Você está falando assim dessa confusão, ora pelo achismo, ora pela falta de medição, ora por uma série de coisas, né? Ou de confiança no fio do bigode, isso que na também. Prática lá às vezes não acontece, né? O mercado atual hoje, eu estou falando de imobiliárias, incorporadoras, né? Nos loteamentos delas. Isso. Hoje eles buscam muito mais o trabalho de um topógrafo, de um agrimensor, do que antigamente. Muito mais, porque, complementando ainda a outra resposta ali, as normas mudaram. Então, hoje a gente tem uma exigência, você vai fazer qualquer coisa, o ponto inicial, eu preciso de um levantamento topográfico. A prefeitura quer saber qual é a cota, se está na área inclinada e não pode projetar. O registro imóvel quer saber, mas onde é que está esse terreno? Não é mais a tantos metros da quadra. Não, hoje é no ponto XY, é esse ponto aqui, na terra só tem esse ponto. Então, o que mudou, na topografia, principalmente as normas. Então, hoje a exigência número 1 de quem vai fazer um loteamento, uma incorporação imobiliária, que vai fazer um processo de desmembramento, de unificação, qualquer processo. Hoje, se tratando de registro, a exigência número 1 é topografia. Então, eu preciso saber onde é que está esse terreno. O que tem lá? Que terreno que é esse? Não é mais o terreno de 15 por alguma coisa que vai até tal lugar, né? É um terreno que está nesse ponto, no globo terrestre, é esse ponto. É muito interessante, né? Eu vou te fazer uma pergunta, não está aqui no nosso roteiro, mas é uma pergunta que me ocorreu aqui agora. Eu vou voltar nos 25 anos, para ficarmos dentro disso, para a nossa audiência acompanhar. Na visão aqui do Hamilton, hoje a gente tem a coisa muito mais precisa, em percentual. Qual é a precisão hoje em relação a 25 anos atrás, por exemplo? Claro, hoje eu vou te dizer, a precisão de 25 anos atrás ela era boa, porém eu não tinha o nível de tecnologia para pegar essa coordenada de satélite. Estava bem no início ainda, o GPS, né? Sim.
Então, o que eu tenho hoje? Eu gosto sempre de exemplificar que fica bem fácil, que é, se você cadastrar um prego hoje no chão e eu passar essa coordenada para outro técnico, ele vai encontrar esse prego daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, se ele estiver lá ainda, claro. Uhum. Então, o nível de precisão é uma cabeça de um prego, 3 milímetros, 4 milímetros. Antigamente, a gente tinha até uma certa precisão de equipamento, não chegava tanto, chegava na questão de centímetros, mas eu não tinha um localizador. Era um terreno que tinha 15 por 30 na medição, mas no globo eu não conseguia localizar ele com uma precisão muito alta. Uhum. Então, hoje a gente tem um nível de precisão gigantesco. As normas hoje proporcionam que o meu levantamento e o do vizinho sejam compatibilizados e que fique exatamente um sobre o outro pela precisão que a gente tem hoje. Né? Quando a gente fala de normas, né, me vem uma questão ali. Nós estamos falando ali das incorporadoras, a gente vê o mercado imobiliário de Santa Catarina estourado e é uma maravilha, né, para o cenário econômico do Estado, para a profissão, para a sociedade. Não é? Várias profissões, né, João? Para várias profissões, inclusive do agrimensor. Sim. Mas assim, quando a gente fala, eu sou dono de uma incorporadora ou de uma imobiliária tal, incorporadora, em que momento a minha equipe de projetos e obras, a minha equipe deve falar assim, puxa vida, neste momento precisamos chamar um agrimensor. Em que momento? É no start da ideia de um projeto? É antes? Como é que isso deve acontecer? A gente costuma dizer que o nosso trabalho ele não é o deu fome, eu compro um pãozinho, né? É difícil de comprar agrimensura, né? Como é que compra agrimensura, né? É um trabalho difícil. A gente teve algumas empresas de marketing trabalhando assim, cara, que dificuldade que é. Como é que eu ofereço isso para alguém, né? Porque é na necessidade, né? Mas eu diria sempre, João, que é no início de tudo. Porque se você vai, por exemplo, vamos pensar lá ainda na negociação desse imóvel. Eu estou tratando da venda, ainda no início mesmo, né? E o que o incorporador, enfim, ele vai lá fazer um estudo dessa área. Eu não posso fazer nenhum estudo sobre matrícula, a não ser que ela já tenha passado por um processo de análise topográfica, tá com as coordenadas, ok. Isso na matrícula aparece? Na matrícula aparece, as informações depois de retificado. Mas é bom dar uma revisada, né? Mas olhou a matrícula, tem só metragem, é tanto por tanto a área. Cara, peraí, deixa isso aqui um pouquinho. Vamos chamar o topógrafo, o agrimensor, para ele analisar, ver se o que a gente tem lá de fato é isso aqui mesmo. Porque daqui para frente, tudo que eu for fazer, de tudo que eu fizer de estudos arquitetônicos, imagina se a minha matrícula tem 1.000 metros a menos. Todo o estudo que eu fiz para fazer uma permuta com o proprietário, para fazer meu VGV, cara, tudo isso depende da minha área. É o primeiro ponto, né? Depende da exatidão, né? Da exatidão. Então, mas eu quero fazer só para um estudo, eu não quero investir muito no levantamento, enfim, no relevo. Hoje a gente tem formas de fazer um aproximado para ele fazer um estudo, apenas eu quero só um estudo para ver se eu vou comprar a área mesmo, ainda não quero fazer um aprofundado. Faz um estudo básico, cadastra os pontos, pelo menos dos vértices, para ele ter uma precisão melhor, não é uma área que está voando, sem precisão nenhuma, né? Claro. É um risco muito grande para deixar de investir. A gente fala sempre como investimento, né? A topografia ela acaba se tornando e não é só um investimento, né? Ela faz parte do core business, né? Total. De uma construtora, de uma incorporadora, porque se a construtora, né? E você que está nos acompanhando, entender que isso é não há necessidade disso, eu mesmo vou lá com o meu engenheiro e resolvo isso, é a sua visão, né? Talvez as coisas não estejam dando certo por conta disso, mas enfim, quando a gente fala da topografia, da agrimensura e tal, hoje a gente pode encarar isso, não está aqui nas perguntas, mas eu vou te perguntar, a gente pode encarar como uma ciência exata? Topografia? Sim, total. Hoje ela não é o 100%, mas a gente conhece os erros. Então, os erros são calculáveis. Né? Então, eu não chego no 100% porque eu tenho um equipamento de satélite que está um cara aqui recebendo no sinal, o outro tá em órbita, uma precisão ela é variável, eu tenho um cara que segura um bastão que não está exatamente no prumo, tem os erros que a gente vai... Sim. Mas são erros conhecidos. Então, a gente fala que ela é muito precisa, tem erros, como todo profissão, todo mercado vai ter o erro, mas esse erro ele é conhecido e ele é desprezível. Entendi. Então, a gente tem que entender onde que 1 metro não faz diferença e onde que 3 milímetros fazem diferença. Né? E tem aquela diferença, né, Hamilton? Quando você fala desses cuidados e da questão da exatidão dessa ciência, né, de medição, é mais fácil para uma incorporadora atuar com a clareza, com a verdade. Muito mais. Não é? Os processos são muito mais rápidos, muito mais ágeis, muito mais rápidos. Ágeis, tranquilos e seguros, né, para todo mundo, né? Seguro. E ouso dizer, até mais econômico.
Muito mais. Não é? Exato. Então, o cliente hoje, o dono de incorporadora, imobiliária, construtora, que olhar para o processo de agrimensura ou de topografia como um mal necessário, está completamente equivocado. Completamente. Não é? Até informação, João, por exemplo, ó, hoje a topografia ela vai te dar base num projeto, por exemplo, uma incorporação, num projeto de um prédio, que é uma exigência, um projeto de terraplanagem, por exemplo. Uhum. A gente consegue mapear isso, quanto que ele vai escavar. Que número que é esse? Quantas cargas eu vou tirar? Quanto que eu preciso para aterrar esse terreno? A topografia vai dar isso para ele. Agora você falou uma coisa que me chamou a atenção aqui, uma curiosidade minha particularmente, tá? Mas talvez seja bom para você que está nos acompanhando. Quando eu chamo um agrimensor para ir lá ver lá o meu loteamento, o meu terreno, para fazer um processo aprofundado, né? Uhum. Não é aquela assim, ó, só precisa medida. Não, é Isso. levantamento topográfico, é relevo, todo. Eles fazem o cálculo também do solo para baixo, assim, das camadas, aquela coisa toda ou não? Não, aí a gente inclusive essa semana teve um caso parecido desse. Tinha um terreno com algumas pedras lá e o proprietário queria saber o que tinha abaixo. Uhum. E aí, olha, a topografia daqui para cima. Uhum. Então daqui para baixo a gente tem as sondagens e hoje tem um equipamento como se fosse um scanner, como se fosse um raio-x ali do terreno que ele consegue mapear muito aproximado do que tem embaixo, qual é a camada que eu tenho. Opa, cheguei na rocha, mas claro que é um aproximado. A sondagem hoje faz o furo e aí vê a compactação do solo, quanto que resiste, chegou na pedra, se deu nada. Mas existe isso? Existe todo esse trabalho. É importante que hoje toda empresa faz já um processo de muito tempo, né? Parte de sondagem ela já é um processo antigo, mas hoje já temos algumas tecnologias que não tinha antigamente, que era essa questão do solo, que eu te confesso que eu fiquei sabendo muito recentemente que a gente já estava nesse nível de abaixo do solo, né? Porque a gente sempre trabalhou com sondagens, né? Empresas parceiras de sondagem, faz o furo. Ouvindo você falar, né? Eu fico ouvindo você falar e pensando no mercado imobiliário, né? Nas construtoras, incorporadoras, enfim, nesses grandes loteamentos e empreendimentos que são lançados com frequência aí, né, no mercado imobiliário, né? E a importância do papel, a importância dessa medição exata, a importância do trabalho de um agrimensor, da topografia, né? Riscos, vamos falar de riscos, né? Tem pessoas, infelizmente ainda, que sempre querem dar um jeitinho em tudo, né? O tal do jeitinho, né? O tal do jeitinho do brasileiro. Né? Que riscos uma pessoa que queira dar um jeitinho numa medição, né? Ou que olhe para o processo de agrimensura com certo desdenho, com uma certa falta de necessidade, que risco que ela pode correr? Nunca precisei disso. Nunca precisei disso, pra quê? Ninguém nunca vai me cobrar isso e tal. E olha que eu tô falando, não tô nem falando de incorporação imobiliária, porque podia te fazer uma outra pergunta. O registro da incorporação imobiliária, e aí não sei se é assim, ele já necessariamente tem que vir acompanhado de um laudo topográfico? Hoje ele já é necessário. Hoje você não tem como... Porque a gente fala que a gente tem aqui na região que é muito comum, e aí ele acaba não sendo tanto comum assim em outros grandes centros, que são o tal do contrato de compra e venda, a escritura de posse, né? Então a gente tem na região, cara, documentos ainda assim, ainda nesse formato. Então, todos os registros hoje, João, assim, ó, antigos que tu pega, cara, nenhum dá para seguir com ele já para frente sem que passe pelo processo de retificação de matrícula, atualização desses dados, né? Então, hoje, ele é um processo mais do que necessário. De você pegar uma matrícula e dizer, a minha matrícula faz 15 por 30, localizado em Campeche, mas onde é que é esse terreno? E aí, a gente precisa, cara, todos esses imóveis que vão fazer uma incorporação, que são matrículas com mais de 15, 20 anos, pode ter certeza, se levar para o registro vai dizer, opa, eu preciso retificar isso aqui. O incorporador, quem está fazendo, geralmente ele tem pressa para fazer, para já vamos montar esse projeto na aprovação. Claro. E o processo de retificação ele é um processo um tanto quanto moroso, ele é um pouco mais lento do que a velocidade que o proprietário está pensando em. No fim das contas, ele acaba não sendo, porque se eu já entro com o processo de retificação, quando o projeto está pronto, eu estou com a retificação pronta também, né? Então, hoje ele é uma exigência, vai ter que ser retificado, a topografia vai ter que estar presente, né? O risco que a gente corre entre tantos eu vou fazer um projeto, mas a minha matrícula, eu vou fazer o seguinte, eu vou projetar sobre o que eu tenho aqui, já faço o projeto, já levo na prefeitura, já ando com isso aqui, a matrícula aqui está 10 por 20, 15 por 30, vamos projetar em cima disso. E quando a gente vai a campo, sem fazer a medição, digamos que ele fez toda a aprovação, né? Quando a gente vai fazer a marcação lá em campo,
ele projetou um prédio que precisava de 1,5 metro de afastamento e eu tenho que o cara construiu um muro. O muro já está lá há 20 anos, mas está 15 centímetros para dentro do terreno dele. Esse projeto dele, que ele projetou para ter 1,5 metro de afastamento, está com 1,35 m. 1,35 m não dá para tirar bits. Imagina a loucura que... Olha o ponto que a gente chegou de fazer uma obra e agora? Que eu estou com essa obra pronta e eu não consigo pegar bits porque eu fiz a obra e não respeitei. Um detalhezinho de nada. Como é que resolve isso? Como é que resolve? A obra não vai ter bits, né? Vai para o jurídico, vai para o litígio. Vai para o litígio. Então a gente tem casos que foram feitos, e são casos, tá? Não é nada incomum. Assim. Isso acontece mesmo? Acontece mesmo. Com frequência, né? Com frequência que eles, cara, se eu soubesse... O proprietário, coitado, agora a gente fez também, tinha 30 metros na matrícula, e lá em campo, a vida inteira, ele só teve 29 com 60. Ele nunca teve 30 de fato. E ele fez a casa e o pedreiro, não, mas 30? Não, vou fazer, pô, tá na matrícula, faz a tua casa até o 30. Quando ele fez com 30, o vizinho desmanchou o muro, sem saber, achou que estava escrito, era dele. Ele fez um muro e o vizinho, não, peraí, o muro aqui, desmanchou meu muro, cara? Como assim? Tá 40 centímetros do meu terreno. Teve que fazer uma negociação com o jurídico de um lado, jurídico do outro, custo para todo lado, e ele teve que pagar esses 40 centímetros. Ainda conseguiu na negociação manter os 40 e comprou do cara. Então, mas assim, dor de cabeça, na verdade, porque não pensou nisso antes, né? Para a obra, incomodação com o vizinho. Imagina o custo disso. Olha o custo, né? Que não precisaria... É porque, às vezes, por ignorância de não conhecer, né? Sim. De não fazer ideia. Ou ignorância de não achar que é importante mesmo, né? Ou de não achar que é importante. Não, mas faz assim que dá tudo certo, né? Vai na tora, né? Cara, e dentre outras, assim, o terreno que está em área de marinha, não está em área de marinha, e aí eu vou vender. A área de marinha, hoje aqui na nossa região é muito comum, né, João? Está no gel da prefeitura, mas ela tem uma imprecisão. Então, para o corretor vender, não tem área de marinha, a gente vai medir. Putz, pegou 2 metros de marinha. Mas, pô, eu falei pro cara que não tinha marinha, tinha marinha. Acontece, né? Então... É importante. Caramba, eu tô ficando doido aqui com essas informações aqui, porque eu vou até chamar você para medir meu terreno lá. É pintar a duvidazinha na cabeça daí da pessoa que comprou ali. A gente tem duas características que são os imóveis rurais e os imóveis urbanos, né? O processo de topografia e de agrimensura, ele funciona da mesma forma para as duas questões? Lembrando que no urbano, muitas das vezes, você já tem vizinhos, né? Exato. Próximos, assim, né? Às vezes até tem uma incorporadora que vai lá numa rua, compra 4, 5 casas, ou permuta 4, 5 casas, não se preocupou em fazer a medição nas permutas, porque o objetivo dele era levantar o prédio e fazer o negócio. E às vezes a soma dessas 4, 5 casas vai dar um rolo maluco, né? Não fecha nunca. Não vai fechar nunca. Não fecha nunca. No centro urbano, claro, que a característica dele das medições, em grande parte, hoje mesmo, o mercado está muito modificado, que antes você procurava terrenos vazios para se fazer os prédios, as incorporações, né? Cara, hoje está no movimento centro de Florianópolis, direito internacional, 3 casas vão para baixo para subir um prédio, né? Então, mudou o mercado até dessa forma, pela falta, né? Então hoje não temos mais imóveis, né? E o rural, ele tem muito uma característica, as medições rurais, na grande maioria, não são para construção, porque são áreas gigantescas, e a prefeitura acaba não interferindo tanto, mas é mais na questão de regularização, né? Então, na questão do crédito rural, eu preciso estar com essa área regularizada junto ao INCRA. E as possibilidades de construção também, né? Rios, vertentes, tem uma série de coisas, né? Isso, as APPs, as nascentes, né? Quando a gente tem no rural, a gente tem essa característica. Mas os levantamentos, as topografias hoje no rural, ela tem muito característica de regularização. Então, alguém que quer vender tem que estar certificado no INCRA, né? A norma também já é mais antiga para o rural e funciona muito bem, né? Entendi. Eu vou te fazer agora uma pergunta, só para quem está nos acompanhando também tem esse entendimento da legalidade do papel do agrimensor. Certo. No mercado imobiliário. Isso. Né? Como se fosse ali uma chancela, um carimbo, dizendo assim, ó, isso aqui está aprovado, está tudo certo, né? Juridicamente, e eu estou falando de um futuro médio prazo, se alguém vier contestar aquilo, não há contestação, se o processo foi feito na exatidão, na legalidade. Tecnicamente não é para ter. Né? Então hoje o pessoal diz, mas Hamilton, muda aqui 15 centímetros para não retificar. Não vai dar nada. Mas, cara, se der, a responsabilidade é minha, né? Então a gente responde hoje civil e criminalmente pelas informações que estão ali. Né? Então a responsabilidade não é só um número. Né? A gente tem uma responsabilidade muito grande. Então eu digo para o pessoal, cara, se esse teu terreno não está tendo essa metragem, né, a grosso modo, o problema ele não é meu. O problema é de quem tem esse terreno. Você vai me contratar para resolver esse problema. Se eu digo que o teu terreno tem mais ou menos aqui, agora o problema é nosso.
Eu não faço questão nenhuma de estar junto nesse problema. Claro, eu tô aqui para resolver o teu problema, né? É. Então hoje é muito comum assim que as pessoas, pela agilidade, não queiram passar por esse processo. Mas que pena que essas pessoas que querem isso encontraram uma pessoa ética, uma pessoa de 25 anos de experiência, que atua na legalidade, e que eles têm que entender que você tá ali para resolver o problema dele, para ele dormir tranquilo, né? Exato. Agora falar simples assim, isso, né? a gente tá ali para resolver, né? E tu sabes que o mercado, e aí você falar com o pessoal do mercado, esses caras, eles cada vez aparecem menos. Eu não sei se porque a gente fica com essa fama de cara, a gente não faz. Então o pessoal já sabe, não, lá não vai dar. Esse jeitinho, João, não faço por esse motivo. Porque o problema não é nosso, cara. Se o teu terreno tem área de marinha, a gente vai mostrar o que tem lá. Mas se eu tiro essa marinha dali e digo que não tem nada, agora o problema também é meu. E não tem porquê. É tipo assim, né, Hamilton? A verdade toda, tudo tá aqui, ó. Isso. Você faz o que você quiser com isso. Exato. Ah, mas não me ajudou. Não me ajudou. Teve gente que disse, não vou pagar, porque não me ajudou nada. Cara, a informação que tu queria Ou seja, dá clareza, né? Abrir os olhos, acender a luz da escuridão, da ignorância, né? Para um boçal dizer, pô, mas não fez nada. É muito comum, né? Falar que um profissional não fez nada. É a mesma coisa o corretor. O corretor posta, ele faz arte, ele faz legenda, ele paga tráfego, ele faz visita, ele fotografa pré-apartamento, ele faz vídeo, ele bota a cara dele lá, ele sai com o carro dele, ele gasta gasolina, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. Aí lá na frente o comprador, o vendedor vende com outra pessoa, né? Ou com outra imobiliária, e fala assim, não vou passar para você porque você não fez nada. Não fez nada, isso. Tem que parar com essa maluquice aí de depreciar o trabalho do profissional, não é? A gente tem muito, João, e aí é costume do brasileiro, né? De a gente, eu acho que são os resquícios da escravidão, que a gente valoriza muito, muito material. Então eu faço o melhor prédio, com o melhor piso, com a melhor tinta. Mas a mão de obra, eu tenho que ser a mais barata, cara. Então, pra gente, se tu parar pra pensar, é muito louco, porque eu invisto muito no material, eu quero, cara, a melhor acabamento, mas o profissional, eu tô aqui enforcando ele, não, tira. Cara, esse cara é tão importante quanto todos esses equipamentos, né? Tanto quanto E na verdade, esse cara, esse pedreiro, mestre de obra, que tá ali no chão da obra ali, na verdade, ele é o mais importante de tudo, né? Porque são pessoas fazendo coisas e realizando sonhos de outras pessoas, não é? É simples assim. Eu conheço incorporadora e construtora que a equipe de obra, né, lá no terreno, no canteiro de obra, cara, as pessoas estão lá 10 anos, 15 anos, não saem. Eles têm paixão por aquilo que eles fazem e são os mestres naquilo. Isso. Né? Então não tem essa de dizer assim, não, é só lá um pedreiro que tá pondo tijolo, é só um cara que tá... Não, nada disso. Tem que mudar essa visão e valorizar todas as profissões, todos os profissionais do mercado imobiliário. Hamilton, quando a gente fala de matrícula, registro e escritura, são 3 coisas diferentes. Certo. Matrícula, registro... Eu vou até pôr uma antes aqui, contrato. O corretor fez um contrato ou uma minuta de contrato de venda de um imóvel. Dali para frente, se vender, né, ele vai ter que ter acesso à matrícula, depois vai ter que ter acesso a uma escritura, a um registro, essa coisa toda. Como que o trabalho do agrimensor pode ajudar o corretor que está nos acompanhando ali a ser mais assertivo e para que ele durma tranquilamente numa transação imobiliária? Importante, João, sempre que ele for vender, é claro que tudo é custo, né? E a gente sabe para o corretor que, né? A gente sabe que está na correria. Às vezes eu não tenho ele acaba entrando como um custo, não, eu penso, né? Que não pode entrar para o corretor, lógico, para o proprietário, mas é importante que o corretor saiba. Cara, eu estou olhando uma matrícula que tá uma informação meio estranha, que eu não consigo localizar exatamente. Eu olhei para o terreno é atravessado, a área me diz aqui que o terreno é no esquadro, vai diminuir a área. Então, até na captação, quando ele vai captar, ele diz, olha, né, para o proprietário, a gente vai precisar de uma topografia, eu preciso de um laudo, preciso de uma análise para ver se o teu terreno realmente está assim, se o terreno é maior, se é menor, ele está atravessado, a área é menor, a área é maior. Então, por uma segurança para ele, até para ele não ter isso como responsabilidade. Pô, vendi o terreno para terceiro, o cara veio aqui, foi comprar, mandou uma edição, deu 200 metros a menos no lote. Pô, mas e aí? Como assim? Você me vendeu algo que eu não... Claro. Então, acho importantíssimo, João, que ele tenha essa consciência, o corretor tenha consciência que a topografia vai dar um embasamento para ele se aquilo que está escrito realmente tem aqui. Ou não, ou ele já sabe antes, ele já filtra antes. Claro. A gente fala muito aqui, Hamilton, sobre essa questão, né, de como o corretor, o profissional corretor e corretora, os guerreiros, como eles são percebidos pela sociedade, percebidos pelos compradores. Certo. E eles lutam e trabalham diariamente, incansavelmente, para construir uma imagem
que reflita segurança, tranquilidade, não é? Que remeta tranquilidade futura, inclusive, porque uma venda muito bem feita é uma venda segura pro resto da vida de uma pessoa que investiu lá 2 milhões, 3 milhões no imóvel. E aí, quando você me traz aqui o tema captação, né? E a gente está falando aqui de topografia, de medição e de exata, né? É interessante que o corretor, você corretor e corretora que está nos acompanhando aí na sua imobiliária, né? Pegou lá um terreno para venda, pegou lá um imóvel para venda de uma área grande, exija que a tua imobiliária faça ali a medição correta, porque a informação correta com certeza vai ajudar você a executar e ter êxito na sua venda e ser percebido como um corretor, né, que realmente traz segurança para o mercado imobiliário. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso, João, tu tens toda a razão. E ele ainda pode, esse corretor, que ele faz essa parceria, ou enfim, que ele faz essa análise, ele começa a se diferenciar no mercado, porque ele consegue fazer um filtro e ele já passa para o comprador ou para quem ele está oferecendo a área ali, e ele já sabe como é que está esse terreno, ele já faz um diagnóstico do terreno para o cara. Olha, eu estou te vendendo essa área, mas é o seguinte, vai precisar fazer uma retificação, o terreno tem uma inclinação X, está localizado aqui, ele já consegue fazer esse filtro, então ele acaba se tornando uma referência de mercado também, porque ele tem uma informação que ninguém tem, o pessoal só está vendendo, eu só preciso vender essa área. Ó, eu estou te vendendo, mas a gente já fez um estudo aqui, teu terreno, a retificação não vai precisar, já está batendo com as matrículas, ou vai precisar de uma retificação, mas a retificação ela é tranquila porque você já tem 2 vizinhos, a gente já viu no geoprocessamento da prefeitura que são proprietários, já consultei a matrícula do vizinho. Cara, você já vem com o laudo pronto. Que legal, você me trouxe, me fez um filminho na minha cabeça agora, olha só que louco, né? Tem 2 tipos de resultado de 2 corretores diferentes, né? Tem aquele tipo do corretor que quando ele vai embora, o cliente entra no carro dele e fala para a esposa assim, sabe tudo, menino, hein? Não é? Isso. Que maravilha ouvir isso, né? Isso, e tem aquele tipo de corretor que depois que se despede, entra no carro com a esposa e fala assim, não sabe nada esse aí, não é? Onde é que você quer estar? Sabe tudo ou sabe nada? Né? Sabe nada na Bahia, os balaios no Maranhão, mas vamos em frente. E fica uma referência, pode ter certeza, João, esse cara, ele se diferencia, claro, essa mulher claro. que tá vendendo, ela se diferencia no mercado, cara. Porque, pô, o cara já me traz um laudo pronto, pô. É uma segurança, acaba sendo a segurança ali, até uma segurança jurídica para quem está comprando. Pô, esse cara já fez um filtro. Claro. E a gente tem falado muito aqui que o papel do profissional corretor de imóveis é ir no detalhe. Não é? Ficar atento ao detalhe para gerar um processo de transação imobiliária segura. Para ele, para o comprador e para o vendedor. Na verdade, não é só o cliente, não é só quem compra, né? Exato. Na verdade, o primeiro cliente do corretor de imóveis é quem pôs o imóvel para vender ali. O primeiro cliente é aquele ali. Esse já é o primeiro cliente. E é com ele que você já tem que analisar. Né? Fazer uma due diligência ali de analisar a metragem, se for o caso, pedir para a imobiliária chamar um profissional de topografia para você levar o processo para frente com segurança, tranquilidade, né? E você ter clareza de sentar na frente do comprador ali, e jogar para cima dele o que de fato é. Muitas imobiliárias fazem essa parceria com advogados também, né, João? Uhum. E é muito importante que façam, né? Isso. Essa due diligência, como tu falou, com os advogados. E é legal que um topógrafo participe disso também. O agrimensor esteja no meio desses circuitos também, porque acaba dando mais aquela segurança técnica, como a gente falou, né? Segurança jurídica e uma segurança técnica também, né? A gente para facilitar, né? Nós vamos falar agora de tecnologia, aplicativos, enfim, um monte de coisa. A gente vê muito hoje no cenário imobiliário construtoras, né? Tem muita gente voando com drone, filmando prédios, né? Tem aqueles vídeos de evolução da obra, que eles botam os drones para filmar. Estamos aqui fazendo a base, daqui a pouco vai começar a subir, não sei o que, enfim. E tá tudo bem, graças a Deus que tem a tecnologia. Claro. Mas no mundo da topografia, essa tecnologia, né? Hoje um corretor, se ele quiser utilizar da tecnologia para ter uma informação da questão topográfica daquele terreno específico, ele consegue em algum lugar, de alguma maneira? Sim, ele consegue. Hoje os estudos, como a gente falou, essa pré-análise, por exemplo, um loteamento hoje, para você fazer uma topografia, um relevo, um 3D de um terreno para fazer um loteamento hoje, com uma topografia convencional, você vai ficar lá, enfim, 7, 10, 15 dias, né, se for dependendo da área. E um drone hoje te dá um resultado muito aproximado para um estudo em questão de um dia, de 2 dias, com custo muito mais baixo para estudo, né? Ele não serve, a gente precisa sempre pontuar que a gente não pode fazer levantamentos topográficos com drones. Não tem norma ainda para isso. Mas para estudos, para uma análise, uma avaliação inicial, é uma ferramenta importantíssima, gigantesca. Assim. Hoje o pessoal faz no Google,
Mas o Google ele tem um erro muito grande, dependendo do local, dependendo da imagem que foi feita do satélite, né? Até na questão de atualização, né? Atualização, né, João? Então, a gente tem hoje exigências que o corretor que faz a retificação, a gente sabe que tem uns que fazem o processo de retificação, e volta a exigência do registro imóvel dizendo, olha, pede lá para o teu técnico fazer uma nota técnica, porque a gente compatibilizou com o Google e não está batendo aqui. Aí o corretor, meu Deus, está errado, o que o topógrafo fez? Não, o Google não tem precisão nenhuma. Entendi. Então a gente precisa entender esses Mas tem como provar isso, óbvio, tem né? como provar, claro. A gente hoje trabalha com a precisão milimétrica, o Google está trabalhando com a precisão de 2, 3, 4, 5 metros, né? Então não tem como afirmar que o que está ali... Tanto se volta 2 imagens históricas, ele já se encaixa, né? Já se enquadra, né? Então, hoje é entender, né, João, que tipo de ferramenta que eu uso para que tipo do trabalho que eu quero fazer. Né? É interessante trazer esse tema aqui no EducaPod, né? E também eu tive ali à frente da comunicação do Cresci vários anos ali, né? Numa gestão inovadora do Cresci. E para mim chama muita atenção esse tema e a importância que ele tem nesse cenário de compra e venda, nesse cenário do mercado imobiliário. É evidente que 1 hora de live aqui falando, a gente não vai conseguir destrinchar todo o tema, né? E passar para quem está nos acompanhando, né? Aprofundamento do assunto, porque não tem como, porque é muita coisa. Isso passa por legalidade, passa por leis, passa por normas, por uma série de coisas. E para isso, né, eu queria falar com você sobre o Date 25, sobre um evento, né? Date 25, porque nós estamos no ano de 2025. A gente teve o Date 24. 23, 24 ele não teve porque era na época das eleições e a gente não ia funcionar, né? O que é o Date 25 para quem está nos acompanhando, né? E olha só, nós estamos falando aqui de agrimensura, topografia, da importância e tal. Como eu disse, não tem muito tempo para se falar isso aqui em 1 hora de live. Mas tem sim eventos, tem sim processos, tem um grupo, tem pessoas, tem asas, tem advogados, Rodrigo Ferraz, tem várias pessoas que entendem do assunto, né? E que vão estar nesse evento do Date 25, é isso? Estarão no Date. O Date é esse grande encontro, que a gente batizou assim porque são as iniciais do direito, arquitetura, topografia e engenharia. Isso. Vai de encontro do que a gente está falando ali, dessa junção desses profissionais, né? A gente tem o corretor junto, totalmente participando desse processo, né? O Date foi esse projeto, João, que a gente criou, que nós criamos lá, com o intuito de... São vários profissionais se tratando do mesmo assunto, debatendo o mesmo assunto, né? Em 2023 nós fizemos sobre a regularização urbana e agora está muito em pauta a regularização rural, que ele passa por um processo de mudança agora em novembro. Uhum. Então nós trouxemos grandes profissionais. Então nós temos lá o Dr. Rodrigo Ferraz, que é um parceirão já de longa data, mais do que especialista no assunto, né? Temos o IFSC, na presença do Adolfo Lino, que é um professor, parceiro nosso. O governo do estado está lá, com o Engenho Brasil, que foi professor também no IFSC, que é um cara hoje que tem uma visão muito ampla, muito clara sobre regularização imobiliária. Temos o INCRA, na presença do engenheiro Fabiano, está lá também, do INCRA, né? E depois de tudo isso, para o proprietário, para o corretor, para quem quer, o que eu faço com o meu terreno regularizado rural? A gente tem uma possibilidade das opções arquitetônicas para o Só vai ter rural. fera nesse negócio aí, é importante que participem, né? Importantíssimo. E a gente tem as informações desde a análise de matrícula, a gente vai fazer um parecer lá de inicial e passando por todas as etapas. Passo a passo. Passo a passo. A gente começa nas matrículas. Como que eu faço no INCRA? Tá aqui. Ele é um evento fechado só para quem está no direito, na arquitetura, na topografia e no outro, na engenharia, Na engenharia. Não, é só para isso ou a gente pode acrescentar um C aqui no final de corretor? Né? O corretor, o proprietário, o corretor principalmente, porque a gente tem tudo que a gente está comentando aqui nesse tempo aqui, nessas pinceladas, ele está lá muito mais amplo. Então a gente tem palestras de 50 minutos, a gente está uma tarde inteira de palestras, temos a feira com expositores, com tecnologia, a gente tem lá drones para o pessoal conhecer como funciona a tecnologia, nuvem de pontos. Então a gente está lá com grandes parceiros, a gente está com a Fiat, a prima dia Fiat, 21. É dia 21 de agosto. 21 de agosto. A gente está lá com a Fipasa, né? E que vai trazer alguns veículos, a Top Car da BMW trazer algumas motos. Temos uns vários parceiros. Quem está nos acompanhando hoje? Eu tô a fim de ir lá. Como é que ele faz as inscrições? Hoje ele entra, ele pode entrar hoje no Pensa no Evento e ele encontra lá também. Primeiro ele tem que seguir, né? Mas segue a nossa produtora, que é a H2On Produções. Se ele botar H2On Produções, segue lá. Segue lá que o link está lá, todas as informações do evento a gente está disponibilizando. Todos os dias tem informações novas sobre o evento. Ou na Asas também, HAZAS, vai estar ali o link. Entra lá, se inscreve. Colocou o Instagram aqui embaixo para vocês também, para facilitar ali, para seguir o pessoal ali. Isso. E eu vou dizer para vocês que vale muito a pena
porque a gente tem intervalos, que aí você chega direto. Com que você fala no INCRA? Não tem ninguém. E o cara vai estar lá, pô. Chega num cara, conversa com o doutor Rodrigo, a gente sabe pela agenda dele, é muito difícil, né? Eu sou corretor de imóveis e sei que vai ter um evento desse. E eu trabalho com áreas rurais, com terrenos, né? Cara, eu não vou perder um evento desse por nada, né? A chance de encontrar o doutor Rodrigo, você, pessoal do INCRA, num lugar só. Governo do Estado, professor Lino, que é ali que eu tenho que estar, né? É segue os líderes, meu amigo. Segue os líderes, tá todo mundo ali. E pra fechar, aí pra gente fechar com chave de ouro, tem a cantora que é a Isa Buffon, vai estar fazendo um show lá, um jazz, um blues, uma música fantástica. A gente aproveita lá pra fazer um happy hour com todo mundo. Network, se conhecer. Network, é aí, né, João? É aí que... E evidentemente entender mais aprofundadamente, né, o teu papel como corretor, né, e o que está acontecendo no mundo da topografia, né, que cuidados que você tem que ter, né, quem você deve seguir de fato, porque tem muita gente falando aí, e falar até papagaio fala, mas falar com clareza e ter autoridade naquilo que fala, né, com certeza passa pelo Date 25 e você não pode perder. Simplesmente assim, tá bom? Já pagou inscrição aí em vários eventos que eu sei, né? E esse evento é um evento fundamental para a sua participação. A gente tem, nós estamos aí com 5 minutos, é isso? A gente tem, como passar rápido, né? Meu voa, Deus do céu. O tempo voa. Se você hoje, o Hamilton Azevedo, que conselho você daria para os corretores, para as imobiliárias, né? Sobretudo para a categoria, né? Não vou nem falar de incorporadoras, sim, né? Sim. Eles já sabem o papel deles, evidentemente. A gente espera parte do pressuposto que está tudo certo. Claro. Mas o corretor autônomo ou o corretor que trabalha no imobiliário, que conselho na questão da agrimensura, da topografia, você daria para esses corretores? Eu diria, João, que a consciência do que a gente está vendendo, eu só sei o que eu estou vendendo. Só sei se eu tiver a topografia. De outra forma, eu estou vendo o terreno, está murado, mas eu não sei de fato o que eu estou passando para frente, o que eu estou oferecendo. Eu estou oferecendo um carro, mas eu não sei o que tem dentro. Eu não sei se liga o som, se o motor está funcionando. Eu estou vendendo essa carcaça que eu não sei o que tem ali, né? Então, eu diria para o corretor hoje, além de todas essas informações que a gente falou, de atualização, de estar junto ao mercado, de estar à frente, de se diferenciar, de buscar essa referência, eu vejo assim, ó, quase uma impossibilidade dele trabalhar sem ele ter esse olhar técnico por perto. Não que ele precisa fazer uma parceria, ou precisa ter alguém 24 horas na empresa dele, Cara, mas para ter essa consciência, pelo menos que ele tenha consciência de quanto é importante essa informação que eu recebo da topografia. Desse cara que faz essa análise para ele, né? O que ele vai vender para frente é uma consequência muito grande para ele não ter essa informação. E muito mais importante, só ratificando, né? Que o que está no papel, 90 e tantos % das vezes, não é o que está de fato no terreno. Então, quando ele passa por essa lógica, eu não posso vender o que está no papel, eu tenho que vender o que está lá. Né? Essa acho que é o momento mais importante. Eu estou te oferecendo. Mas já tem matrícula. Mas, cara, essa matrícula aqui é de 1980, ele está falando uma área de 3.000 metros, mas eu estou olhando aqui e tem 1.500. Como é que eu passo isso para frente, né? Essa responsabilidade, né, João? Acho que é o mais importante, assim. Ou seja, ter cuidado, né? Cuidado total. Ter cuidado, respeito pela função do topógrafo, da importância da topografia no processo do comercial, na transação imobiliária, né? Porque não adianta a gente vir aqui com um discurso de que a gente faz tudo com segurança, que a gente faz tudo na legalidade, né? E às vezes não dá a importância devida ao topógrafo, à função dessa medição, né, para um processo de fato seguro. Obviamente, além da questão jurídica, de documentação, além de todo esse processo, que aí tem vários mestres advogados muito bem tratando desse assunto no mercado imobiliário. Mas a gente ouve muito pouco falar nos eventos, né? Nos podcasts a gente vê muito pouco, ou melhor, a gente não vê e não ouve quase nada falar sobre o tema da topografia no mercado imobiliário. Eu vou te passar 2 minutos para suas considerações finais, foi muito rápido, mas é assim que o papo funciona, o papo quando é bom, né? Obrigado por ter vindo, obrigado por mais uma vez a gente ter trazido aqui. Com certeza eu tô bolando minha cabeça aqui para pensar ao longo dos próximos meses alguma coisa com mais carinho sobre este tema, porque eu acho fundamental, sabe? A gente fala de capacitação do corretor, de conhecimento continuado, de educação para o corretor, mas a gente vê muito pouco o tema, né? Topografia, né? E a importância disso. E eu me comprometo aqui com você, com o Grupo Asas, de ajudá-los nesse processo de
dar para a função o devido crédito e visibilidade que a função merece no mercado imobiliário. Claro. E eu só tenho que te agradecer, viu? Porque eu acho que isso é um movimento importante. É o que a gente sempre vem fazendo, o pessoal, mas amigo, para que fazer evento? Para que fazer? Cara, a gente precisa aparecer, precisa ter voz, né, João? Porque esse movimento de a gente estar aqui hoje, eu só tenho a te agradecer, cara, já fazendo as considerações, mas porque são esses espaços que a gente precisa, né? Então a gente está falando hoje para um público que nós não falamos diariamente, né? Então a gente acaba se comunicando de uma forma que às vezes a gente não chega e, pô, não tem... A tua referência que tu tens aqui hoje desse podcast chega para eles. A gente sabe que claro, o Educapod hoje é uma referência no mercado imobiliário também, né? Então, só tenho de agradecer, dizer que a gente está sempre à disposição, que o pessoal entre aí no Instagram do H2On, vá atrás da informação do Date. É um evento que vocês têm certeza, não vão se arrepender disso, tem muita informação e a gente está sempre à disposição, cara. Te agradeço de coração pelas palavras, por deixar a gente tão à vontade, estou me sentindo em casa aqui. Legal. E sempre tá à É porque na disposição. minha mente, Hamilton, eu sempre toquei isso na minha vida, né? É uma meta minha de vida, né? A filosofia de vida minha. Tem pessoas que resolvem problemas e tem pessoas que fazem com que você não tenha problemas. Exato. Não é? E nós estamos falando aqui da Asas, nós estamos falando do Hamilton, nós estamos falando desse evento, o Date 25, para que você não tenha problemas. Então, se você é alguém que só contrata alguém porque você tem um problema, está na hora de mudar essa visão e ter parceiros e pessoas com você que evite que você tenha problemas. Por isso a topografia é tão importante, não é? Perfeito, está assinado embaixo. Hamilton Azevedo, parceiraço. Eu espero encontrar vocês ali no Date 25, um evento importantíssimo. Você que é corretor, olha, vamos parar de ouvir só coisas maravilhosas, vamos ver coisas, né, que de fato fazem a diferença ali no seu dia a dia, na segurança dos teus processos imobiliários ali, tá bom? Eu agradeço ao Hamilton pela participação aqui no Educapod. Compartilhem esse conteúdo para parceiros, corretores, amigos, donos de imobiliária, construtoras, porque é fundamental. Indique para que eles façam inscrição no Date 25, porque é fundamental também, tá bom? Obrigado, Hamilton. Eu que agradeço. Que a gente tenha uma semana abençoada, produtiva, uma semana de meditação, né? Além de medição, evidentemente. Fiquem todos com Deus. Até terça-feira que vem. Avante, guerreiros.